Meu nome é Ricardo, sou professor de Geometria Analítica de vocês esse semestre. Esse conteúdo já foi ensinado para vocês em algum momento aí no ensino médio. A questão é que, em geral, ele não é ensinado com o rigor necessário, quer dizer, com o rigor que é ensinado aqui na universidade. Em geral, a gente vê matriz 2x2 no segundo grau, matriz 3x3, decora alguma coisa para fazer o produto de matrizes lá, torce para estar certo aquilo ali. Agora a gente vai ver as coisas com um pouco mais de formalismo. Em particular, tem que ter uma forma mais fácil de você multiplicar duas matrizes 1000 por 1000. Porque quando vocês estiverem trabalhando, de fato, e precisar usar matrizes, dificilmente vai ser uma matriz 2x2 que vocês vão precisar. Os problemas reais têm dimensões muito grandes. Bom, então quais são os objetivos dessa disciplina? Bom, a primeira coisa que é apresentar. Vamos apresentar matrizes, vetores, sistemas lineares, de um ponto de vista mais formal. Mais formal e geral. Bom, definido matrizes, sistemas, soluções de sistemas de uma forma um pouco mais geral do que 2x2 e 3x3, nós vamos falar um pouco de sistema de coordenadas. Lança de coordenadas. E aí começa a parte um pouco mais geométrica do curso, que aí a gente vai tentar entender a relação que essas matrizes têm com coisas geométricas. Por exemplo, a gente vai falar de seções cônicas, seções cônicas, você pode pensar que são elipses, hipérboles, circunferência. Elipses, hipérboles e circunferência são objetos que moram num espaço bidimensional, por natureza. E uma técnica útil para representar objetos em espaço bidimensional, objetos que são mais ou menos circulares, é coisa que chama coordenadas polares. Bom, e por fim, na disciplina, nós vamos ver quádricas no espaço, que são basicamente esfera, elipse, paraboloides. Este curso ele vai ser muito útil para vocês em dois momentos aqui na universidade, pensando em fins acadêmicos. O primeiro deles é caso vocês precisem fazer a disciplina de álgebra linear. A disciplina de álgebra linear ela dá um pouco mais de formalismo a isso tudo, define espaço vetorial. Eu acho que no caso específico de vocês não tem na grade, mas às vezes alguém precisa fazer. Mas principalmente essa parte final do curso ela vai ser muito útil no cálculo 2. No cálculo 2, cálculo 1 você vai aprender integral em R. No cálculo 2 você vai aprender integral de funções de várias variáveis. Você vai precisar integrar em cima de algumas superfícies. E você vai precisar saber como descrever bem essas superfícies e como fazer mudanças de coordenadas para as superfícies ficarem melhor apresentadas, para ficar mais fácil o processo de integração. Então, assim, a parte inicial de matrizes e sistemas, especificamente no caso de vocês, alimentos, vai ser muito útil para problemas de modelagem. No futuro, aí, vocês devem fazer um curso de programação linear ou pesquisa operacional, algo assim. E vocês vão ter que saber resolver sistemas um pouco mais complicados do que a gente vai ver aqui, mas isso aqui vai dar uma base para vocês lá. Bom, então nosso curso chama Geometria Analítica e Vetores e vamos começar a falar de matrizes.
O que é uma matriz? Bom, uma matriz, o que todo mundo lembra, a matriz é uma tabelinha com um monte de número lá dentro, né? E você pode multiplicar a matriz, pode fazer um monte de coisa. Se vocês estão aqui, vocês fizeram vestibular, então vocês lembram da questão 17 da prova lá, tinha umas matrizes, tinha um sistema lá para resolver. Eu acho que a questão 21 também tinha umas matrizes lá para você calcular transposta, elevar ao quadrado, fazer umas contas assim com as matrizes lá. Bom, matrizes são aquelas coisas ali. Agora, em matemática, a gente costuma dar definições um pouco mais formais para as coisas. Então vamos lá. Bom, para definir matriz, uma das coisas que a gente precisa é a dimensão da matriz. Existe matriz 2x2, 3x3, 2x3. Então, quer dizer que é uma matriz N por N. A. De entradas reais. É basicamente uma lista de números que você organiza melhor numa forma tabular. Uma lista. Opa, que é M. GM, números. Organizados numa tabela. Com M linhas e N colunas. Ou seja, eu tenho que pegar um monte de número e organizar numa tabela com M linhas e N colunas. Então vai ficar uma coisa mais ou menos assim. Bom, isso aí vai ser a forma padrão da gente representar uma matriz M por N. É uma tabela com M linhas. Então tem a primeira linha, segunda linha, um monte de linha até a linha Mésima. Coluna 1, coluna 2, até a coluna Nésima. E esses números que estão aqui dentro são os elementos da matriz. A gente quase sempre vai usar uma letra maiúscula para designar a matriz. E os elementos dentro da matriz vão ser ali a letra minúscula associada ao nome da matriz com o índice IJ. Onde, por exemplo, esse cara aqui é o A22. Por que ele é o A22? Porque ele está na segunda linha e na segunda coluna da matriz. Ele é o elemento da segunda linha, segunda coluna. Ou seja, um elemento que eu vou designar por AJ sempre vai ser o elemento da matriz A. Vai ser o cara que está na linha I e coluna J da matriz A. E aí quase sempre a gente vai abreviar a notação dessa matriz, porque a gente vai às vezes trabalhar com matriz de dimensões muito grandes, não vai ser viável representar em tabela. Então a gente simplesmente escreve que essa matriz é formada por elementos A e J e que a dimensão dela é M por N. Deixa eu ver aqui. E o A e J vai ser o elemento na linha I, posição J. Antes de começar a dar um exemplo, só quase sempre para nós, quando escrever M no quadro, vai ser o número de linhas da matriz que está escrita mais próximo do M, e N vai ser o número de colunas da matriz mais próximo que eu escrevi lá.
No caso que M, quando M igual a N, ou seja, quando a matriz tem o mesmo número de linhas do que de colunas, a gente vai dizer que ela é uma matriz quadrada. Quadrada. De ordem M. Bom, então vamos a alguns exemplos. Bom, então a gente pode definir uma matriz só dizendo como é a fórmula para o termo geral dela, o termo A e J. Por exemplo, a gente pode construir uma matriz A. Se eu escrevo assim, o que eu estou dizendo? A é alguma matriz 2×2. Eu não sei exatamente qual é essa matriz. Mas eu digo para você quem é a matriz. Ou seja, eu vou falar que o termo A e J dessa matriz é simplesmente fazer I mais J. Então, A e J é igual a I mais J. Como que a gente escreve essa matriz, então, em forma tabular? Bom, o primeiro termo é o A11. Mas eu estou falando que o A11 é 1 mais 1. Então, aqui tem o 2. Esse cara aqui é o A12. Mas o A12 nessa matriz é 1 mais 2. Esse cara aqui é o A21. O A21 é igual a 2 mais 1. Também é 3. Esse cara aqui é o A22. O A22 é igual a 2 mais 2, que é 4. Então, bom, é assim que você faz a conversão entre essa notação simplificada de matriz aqui, onde você diz quem é a matriz e diz uma fórmula para o termo geral, e a fórmula tabular da matriz. Mas é claro, algumas matrizes fica difícil você definir usando o termo geral. Então, algumas matrizes vão vir de cara em forma de tabela, né? Por exemplo, então o que você sabe de B? B é uma matriz que tem 2 linhas, 3 colunas. Então ela é uma matriz 2×3. E qual que é o elemento B23, por exemplo? B23 é o cara que está na segunda linha e terceira coluna. Segunda linha e terceira coluna é esse cara aqui. 7, por exemplo, B. 2, 1, é o menos 2. A vírgula entre os índices da matriz aqui é opcional. A gente tira a vírgula quando não tiver nenhuma possibilidade de fazer confusão. Se eu estou falando de uma matriz, eu posso escrever B23. Bom, ninguém vai achar que é B23, né? É o B23. Mas quando de fato é um número ali, não IJ, é bom sempre colocar a vírgula para evitar algum problema. Bom, então uma matriz é uma lista de números organizada em tabela. Então eu posso ter uma lista de um número só. Posso ter C como sendo essa matriz aí. Ó, C é uma matriz 1×1. Uma matriz 1×1, ela só tem o termo C1, que é 1. Tudo certo? Claro, a tabela que você representa a matriz, ela pode ser uma coisa que só tem uma linha, ou só uma coluna. Daí a gente tem o conceito de matriz linha e matriz coluna. Que é um conceito que nesse curso vai evoluir no futuro para o conceito de vetor. Ou seja, se A é uma matriz só uma linha,
A é chamada matriz linha. Se A só tem uma coluna, A é chamada matriz coluna. Ou seja, a matriz linha é aquela matriz que tem dimensão 1 por n, seja lá qual for o n. Já a matriz coluna é a matriz que tem dimensão m por 1, seja lá qual for o n. Sempre que a gente define um conceito em matemática, a gente tem que definir uma condição de igualdade para esses conceitos. Ou seja, a gente tem que garantir que para duas matrizes eu só tenha uma representação. Não tenho dois jeitos de representar a mesma matriz. Então, se você pega duas matrizes, por exemplo, pega uma matriz A, RJ, M por N, R por S. Nós vamos dizer que elas são iguais. Então, duas matrizes vão ser iguais se acontecer duas coisas. Primeiro, elas têm que ter a mesma dimensão, a mesma ordem. Ou seja, o M tem que ser igual a esse R e o N tem que ser igual a S. Então, M igual a R, N igual a S, BJ para todo I de 1 até N e J de 1 até N. Basicamente, a gente define o que é igualdade de matrizes para poder definir operações com matrizes. Porque, bom, você já sabe que matriz a gente pode somar e multiplicar. Por enquanto, vamos definir bem a soma de matrizes e ver algumas propriedades interessantes que a soma de matrizes satisfaz. Bom, então vamos lá. Soma de matriz. Primeira coisa, quando que a gente pode somar duas matrizes? Uma coisa fundamental para a gente somar duas matrizes é que elas têm a mesma dimensão. Todo mundo concorda com essa afirmação? Eu não posso somar uma matriz 2 por 2 com uma matriz 3 por 3. Então, se eu pegar AJ, M por N, e B igual a BJ, M por N, ou seja, eu já estou pegando matriz de mesma dimensão, eu não vou definir a soma de matrizes de dimensões diferentes. Então, vocês nunca mais vão poder somar uma matriz 2 por 2 com uma matriz 3 por 3. Se é que vocês já fizeram isso alguma vez na vida. A partir de hoje, não façam isso. Nós definimos a soma de A com B. A soma de duas matrizes dá o quê? Dá outra matriz. Então, a soma de A com B, como sendo uma outra matriz C, que tem um termo geral C e J. O mais importante, a soma de duas matrizes de uma certa ordem dá uma matriz da mesma ordem. Então, ela continua M por N. Mas qual que é o termo geral dessa matriz agora? Bom, vocês lembram como é que soma a matriz, né? Eu somo posição a posição. Então, se a soma de... Estou somando duas matrizes, está dando uma terceira, o C e J desse cara aqui, ou seja, o elemento da linha I, coluna J, como que ele foi obtido? Pegando o elemento da linha I, coluna J da matriz A e somando com o elemento da linha I, coluna J da matriz B. Ou seja, o C e J nada mais é que A e J mais B e J.
Não, aqui o I é o primeiro índice, então é até N. Eu tenho M linhas e N colunas. Bom, soma de matrizes antes era só pegar duas tabelas, colocar uma do lado da outra e somar os caras, né? Agora o professor enfiou um CJ igual a IJ mais BJ ali. Mas é a mesma coisa. Bom, vamos dar os exemplos. Primeiro exemplo é o seguinte, vamos pegar matrizes que a gente define por meio de tabela mesmo. Então, pegar a matriz A como 0, 1, 4, menos 2. B é como 7, 1, 3, 1. Quero somar A com B. Vou fazer 0, 1, 4, menos 2, mais 7, 1, 3, 1. Isso aqui vai me dar uma outra matriz. Bom, pela minha regra da soma ali, o elemento C11 vai ser igual ao elemento A11 mais o B1. Então esse cara aqui, que é o elemento 11 da soma, ele vai ser esse cara mais esse cara. Ou seja, simplesmente 0 mais 7. Esse cara aqui vai ser 1 mais 1. Esse cara aqui é o 4 mais 3. Menos 2 mais 1, ou seja, essa matriz é a 7, 2, 7 menos 1. Ou seja, aquela definição de soma ali é simplesmente uma formalização daquilo que vocês já viram. Não tenham medo dela. Em alguns casos, as matrizes que vocês vão somar vão ser dadas por... Vou pegar uma 2 por 2. Por exemplo, A e J é igual a I mais J. Vamos pegar outra matriz. B e J, já que eu quero somar, tem que ser 2 por 2, de forma que o termo geral é I menos J. Bom, então, a gente deve ser capaz de somar essas duas matrizes aí sem escrevê-las na forma de tabela. Porque se a gente tivesse que escrever sempre na forma de tabela, não fazia sentido definir independente assim. Então, ou seja, a matriz A mais B vai ser uma matriz 2 por 2, que satisfaz o seguinte, o C e J, ele é igual a IJ mais BJ, né? Ou seja, é I mais J mais I menos J. Isso aqui dá 2I. Agora eu posso escrever essa matriz da soma, que eu já sei qual é o termo geral dela. O elemento na posição A e J é 2I. Em particular não depende do J, isso aí não tem problema nenhum. Mas o elemento na posição 1, 1 vai ser 2, porque ele é 2I, 2 vezes 1. O elemento na posição 1, 2, o I é 1, então ele continua sendo 2. O elemento na posição 2, 1, agora o I mudou para 2. Então 2 vezes 2 é 4. E esse cara aqui, que vai ser o elemento na posição 2, 2, o valor dele é 2i. Como o i é 2, também dá 4. Bom, se vocês quiserem depois escrever as matrizes A e B em forma de tabela e somar, vocês vão ver que dá exatamente isso aí. Bom. Tá, a gente sabe somar matrizes. Perfeito. Agora, quais propriedades tem a soma de matriz? Porque eu não sei se vocês... Bom, quando a gente soma número, por exemplo, somar 1 com 2 e somar 2 com 1, não faz muita diferença, dá 3 do mesmo jeito, né? Bom, a primeira coisa é que com matriz isso aí também funciona. Ou seja, a soma, o valor da soma, ele independe da ordem que você está somando. Propriedades da soma. Então, vamos lá.
Primeira propriedade que a soma matricial satisfaz. Vamos pegar aqui A e B, são matrizes. Pega duas matrizes M por N. Primeira propriedade é que tanto faz eu somar A com B ou B com A. Bom, isso aqui pode parecer óbvio, de fato é óbvio, mas é uma propriedade muito importante de matrizes. E como vocês devem se lembrar e como a gente vai ver na próxima aula, o produto de matriz não satisfaz isso. Ou seja, faz diferença o lado que eu multiplico com as matrizes, mas para a soma não faz diferença. Bom, a matriz a gente chama de A mais B, ela é uma matriz C, e essa matriz C é um C e J, onde o C e J é A e J mais B e J. Por outro lado, se você escreve a matriz B mais A como uma matriz D, onde D é um D e J, pela definição que a gente escreveu lá, aquele D e J, já que eu estou somando B com A, ele deveria ser B e J mais A e J, nessa ordem. Só que, ou seja, cada elemento da matriz, esses caras são iguais, porque aqui esses caras são números, e tanto faz somar o número A e J com B e J ou somar o número B e J com A e J. Então, ou seja, de fato, isso aqui a gente chama de comutatividade. Uma outra propriedade que matrizes têm é o seguinte: se eu quero somar três matrizes, como que eu faço a conta? Bom, se eu quero somar três matrizes, eu faço a conta do jeito que eu quiser, porque só que tem um detalhe, né? Eu só defini como somar duas matrizes. Então, para eu somar três matrizes, primeiro eu tenho que somar duas. Aí isso aqui vai me dar uma matriz e depois eu somo com a terceira. Só que tanto faz eu pegar as duas primeiras e somar primeiro, ou pegar as duas últimas e somar primeiro. Ou seja, a soma de matriz é associativa. Então, se eu quero somar uma quantidade qualquer finita de matrizes, eu posso escolher quais duas eu vou somando primeiro e o resultado vai ser o mesmo. Isso aqui a gente costuma chamar de associatividade. E a terceira propriedade que o conjunto das matrizes satisfaz é o seguinte: existe uma matriz especial, chamada matriz nula, que satisfaz uma coisa muito interessante. Ela é uma matriz que, somada com qualquer outra, não altera o resultado da soma, ou seja, A mais a matriz nula continua dando A. Ou seja, lembrando que A e B sempre são matrizes M por N, né? Então existe uma matriz especial chamada matriz nula. Lembrando, sempre que eu estou falando de matriz tem uma dimensão envolvida, então no meu caso é M por N, a ordem é M por N, sempre. Então é uma matriz nula M por N, mas eu não vou escrever isso. E essa matriz é denotada isso aqui é um zero, M por N, para representar a matriz nula. Quase sempre eu vou tirar esse M por N daqui, então meu zero, minha matriz nula e meu O vão ficar coisas exatamente iguais no quadro, mas vocês usam o bom senso aí para descobrir qual é qual. Que satisfaz A mais O M por N vai ser a mesma coisa que A. E bom, pela propriedade 1 ali, a gente já viu que a soma da matriz independe da ordem, isso aqui também vai ser igual a O M por N mais A. Claro, lembrando, a ordem está fixada. Para cada ordem existe essa matriz aí. Tá, qual é essa matriz aí? Simplesmente uma matriz com um monte de zero. Pega uma matriz que tem um monte de zero,
soma com qualquer outra matriz, tem que dar aquela qualquer outra matriz que você somou. Porque, por exemplo, se você pega 1, 2, 7, 3, 1, 5, se eu somar A, vou somar com a matriz nula 2 por 3. Isso aqui é exatamente fazer 1, 2, 7, 3, 1, 5, mais 0, 0, 0, 0, 0, 0. Claro, a soma de matriz aqui eu estou somando 1 com 0, 2 com 0, todo mundo com 0. Então, 1, 2, 7, 3, 1, 5. Aí queria ressaltar isso aqui. Então, O, M por N vai ser uma matriz com um monte de zero. Isso aqui é só um símbolo. Esse cara não, esse cara é um número zero. Mas, às vezes a gente vai simplesmente ignorar esse M por N aí e vai escrever coisas como A mais bolinha. Raramente a gente denota uma matriz por O. Então você tem que pensar que isso aí deve ser um zero. Só que qual zero é esse cara aí? Bom, se A é uma matriz, aquele não pode ser zero. Não posso somar uma matriz com um número. Então aquele zero ali tem que ser uma matriz cheia de zeros da mesma ordem que A. Então, toma um pouco de cuidado com essa notação aqui. Bom, e a existência dessa matriz nula aí, ela automaticamente, nesse caso aí, cria uma outra propriedade, que é a existência de matriz simétrica. Que bom, existe uma matriz nula, então, com certeza, eu vou mostrar para vocês agora que dada qualquer matriz A, existe uma outra matriz que somada com ela dá a matriz nula. Tá, isso é uma propriedade que a gente já viu e já sabe muito bem para números, né? Se eu te dou um número, você me acha um outro número que somado com esse cara dá zero. Por exemplo, 2. Qual é o número que somado com 2 dá zero? Menos 2. Ainda bem que ninguém falou 3, né? É a propriedade 4. Que para toda matriz A, só lembrando, a gente está falando de uma matriz M por N, existe outra matriz B, BJ, de mesma ordem, tal que, se eu somar A com B, isso aqui dá a matriz 0, M por N. Aí, claro, se você escreve aquela soma ali, então isso aqui quer dizer que, se eu somar A e J com B e J, isso aqui dá zero. Ou seja, cada elemento da matriz satisfaz isso. Então, para descobrir quem é essa matriz B, é fácil. É só isolar o B e J ali. Ou seja, a matriz B é simplesmente você pegar a matriz A, trocar o sinal de todo mundo e pronto. E essa matriz B aí, obviamente, é denotada por menos A. Quando a gente está começando a definir uma teoria matemática, que é o que a gente está fazendo com matriz, tem que tomar um pouco de cuidado com algumas coisas. Formalmente, vocês não sabem multiplicar uma matriz pelo número ainda. Que eu nunca disse para vocês o que é 2 vezes A. Então, isso aqui ainda, no próximo quadro vai ser. Mas nesse quadro aqui, não é menos 1 vezes A. Isso aqui é um símbolo para a matriz que somada com A dá zero. Claro, na matemática as coisas são feitas para funcionar. Então, uma coisa que denota menos A deveria ser menos 1 vezes A e é o que vai acontecer. Mas é por isso que eu falei no começo que esse curso é um pouco mais rigoroso. Que as definições são um pouco mais precisas. Bom, um exemplo disso aqui. Claro, vou pegar uma matriz aqui. 1, 2, 7, menos 1. Então, quem é a matriz menos A? A matriz menos A é simplesmente trocar o sinal de todo mundo. 1, 2, 7, menos 1, troca, 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 apaga. E aí, A mais. Tá vendo? Eu nem estou colocando A menos A. Eu também não ensinei a vocês ainda a subtrair uma matriz de outra. Viu? Somar. Ou seja, isso aqui, se eu somo essas duas matrizes, dá 0, 0, 0, 0. Que é exatamente matriz nula 2 por 2.
Bom, agora vamos ver por que esse menos A aqui se escreve menos A, né? E aí uma outra coisa que a gente pode fazer com a matriz, além de somar, é multiplicar uma matriz por um número. E aí também a gente faz exatamente como vocês já estão acostumados a fazer, ou seja, multiplicação por escalar. Então a gente pega uma matriz AJ, M por N, e pega alfa, um número real. Então, a matriz alfa vezes A, isso aqui vai ser uma matriz BJ, também M por N, de mesma ordem, multiplicar a matriz por escalar não muda a ordem da matriz, de forma que cada elemento da matriz alfa A vai ser alfa vezes AJ. Ou seja, o que eu estou fazendo é aquilo que você já sabe fazer, eu simplesmente estou multiplicando cada elemento da matriz por um cara. Se a matriz A é 1, 3, 7 menos 1, eu pego alfa igual a 2, então alfa A é uma matriz cujo termo geral é pegar esse cara aqui e multiplicar cada um aqui. Então, ou seja, vou multiplicar 2 vezes 1, 2 vezes 3, 2 vezes 7, 2 vezes menos 1. Só que pode acontecer outras coisas, né? Por exemplo, o alfa pode ser menos 1. Se o alfa for menos 1, então eu vou ficar menos 1 vezes A, que vai ser simplesmente trocar o sinal de todo mundo ali. E aí, essa matriz aqui é uma matriz que o que eu fiz? Eu peguei a matriz A e troquei o sinal de todo mundo, que é exatamente o que eu tinha chamado de menos A. Então, aquela coisa que antes era menos A, que era um símbolo que só significava uma matriz que somada com A dá zero, de fato ela é a matriz que você obtém multiplicando menos 1 pela matriz A. Bom, e tem um outro caso quando o alfa é zero, né? 0 vezes A. Vou multiplicar cada elemento aqui dentro de A por 0. Ou seja, 0, 0, 0, 0. E daí, principalmente esses dois exemplos aqui, eles valem quando você olha o caso geral. Ou seja, se você pegar uma matriz A qualquer e multiplicar por menos 1, você vai obter simplesmente a matriz simétrica de A com respeito à soma. E se você pegar uma matriz qualquer e multiplicar por 0, se a sua matriz é M por N, você multiplica ela por 0, você vai obter a matriz nula, também M por N. Para uma primeira aula tá bom, né? Vocês estão chegando agora. E aí na próxima aula a gente vê transposição e multiplicação de matriz.